Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está vendo. Que a paz de Jesus esteja com você, comigo, com nós. E hoje, dando continuidade na nossa leitura bíblica, vamos ler aqui o livro de Mateus, capítulo 5. Vamos começar aí do capítulo 1 ao capítulo 16, tá? Se você não tiver com a Bíblia, peço que você pegue a Bíblia para a gente poder acompanharmos juntos. Hoje o cenário tá meio diferente, né? Eu vim viajar, estou aqui em Ubatuba, então tá tudo diferente. O cenário, o lugar, e aí eu tô com a Bíblia online, então também tem mais essa questão, porque eu gosto de Bíblia do papel mesmo, de você ler e marcar, né? Eu sou dessa, sou das antigas. Mas hoje nós vamos ler a Bíblia pelo celular, tá bom? E o meu desejo é que a palavra do Senhor alcance você, alcance a mim e que a gente seja cada vez mais parecidos com Cristo. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Só um minuto. Vamos lá, gente. Então, Mateus capítulo 5, vamos começar com o versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentado se aproximaram-se deles os seus discípulos. Versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres em espírito? É aqueles que são pobres de si mesmo, mas ricos das coisas do alto. Aqueles que não se importam mais em fazer a sua vontade, mas sim em fazer a vontade daquele que está assentado no mais alto sublime trono. Aquele que se preocupa em fazer a vontade de Jesus. Aquele que se preocupa com as coisas do alto, né? Aquele que se preocupa com o que agrada ao Senhor. Então vamos lá, que se esvazia de si mesmo, é pobre de si mesmo, de suas vontades, mas se importa com a vontade que o Pai quer que seja feita. Versículo 3. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O Senhor tem uma promessa na Bíblia que promete enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Hoje, aqui nessa terra, nós passamos por lutas, por doenças, mas eu acho que a pior dor é a morte, né? Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde alguém que nós amamos muito, porque nós, eu, você, nós não fomos criados para a morte. E é por isso que a gente não consegue superar o luto, né? Ou até supera, mas é aquela dorzinha que sempre tá ali, de alguma forma latente, quando a gente lembra, ou come uma comida que a pessoa gostava, ou ouve uma música que a pessoa gostava. O homem não foi feito para a morte, por isso é muito difícil a gente superar o luto de alguém que a gente ama muito. Mas uma boa notícia é que se essa pessoa partiu crendo no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, se ela aceitou a Jesus até ali no leito de morte, a boa notícia é que essa pessoa está salva, porque o sangue de Jesus a alcançou e você vai reencontrá-la e num lugar que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dores, tá? Isso não é eu que estou falando, é Jesus que disse na tua palavra. Então, por isso, suas lágrimas, as nossas lágrimas serão enxugadas. Vamos lá. Versículo 5. É que não é minha Bíblia, tá, gente? Tô com uma outra aqui adaptada online. Bem-aventurados. Peraí, não. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra prometida que o Senhor tem para nós. Os mansos é aqueles que já não se preocupa mais em ficar com a razão, né? Ele quer a mansidão que Cristo nos chamou. Libera o perdão logo para quem tem que liberar, libera as pessoas e segue sua trajetória ali tentando agradar o Senhor em tudo que faz.
Mansidão, gente, é sempre olhar as coisas com mais mansidão, menos furor, né? Calor ali da raiva. Às vezes eu falo, na hora da raiva é bom a gente sair, respirar um pouquinho e depois voltar e resolver aquilo, né? Então vamos lá, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqueles que vivem, né, sempre fazendo justiça, fazendo o que é certo, se nas menores coisas ou nas maiores coisas. Vai em um lugar, alguém voltou um troco errado, você viu que está errado, naquele momento prontamente você já devolve o que não é seu. Isso também é um tipo de justiça, né? É algo que é justo. Deus ama as coisas justas. Quando você não quer passar ninguém para trás. Quando você age no que é certo, não no que você acha, mas no que é certo, no que é justo, no que é limpo. Tudo isso agrada ao Senhor. Vamos continuar. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Todas as vezes que você for misericordioso com alguém, o que é ser misericordioso com alguém? É se colocar no lugar daquela pessoa. Como você gostaria que agisse com você? Como você gostaria que a pessoa conduzisse com você aquela situação? E assim você se norteia para se conduzir com o outro. Assim você conduzirá com o outro. Então, é nessa questão que bem-aventurados é benditos, abençoados. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando você tem misericórdia com o outro, automaticamente a misericórdia te alcançará. Continuando, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A importância de desentulhar os nossos corações. A gente convive em sociedade e é claro que vai ter problemas, que vai ter divergências. Nem sempre todo mundo vai pensar igual a nós e nem nós vamos pensar igual ao outro, né? Nem sempre. E é muito importante que a gente se preocupe em limpar o quanto antes o nosso coração, desentulhar, né? O nosso coração flui rios de águas vivas. E se nessas fontes, que é o nosso coração, tiver cheio de entulho, o que é entulho? É às vezes uma briguinha no trânsito que a gente levou pro coração, uma palavra maldita ou mal ouvida, né? Mal falada ou mal ouvida, pode causar um conflito. E esse conflito pode ocupar um espaço no seu coração. E esse espaço no seu coração pode até te atrapalhar nas suas orações para com o Senhor. Então trate de limpar o quanto antes o coração. É nosso papel limpar o nosso coração, tá? E como a gente limpa? Liberando o perdão, liberando aquilo que tem que ser liberado, tá? Continuando aí. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles, gente, nossa, quando a gente... Deixa pra lá. Quando a gente tá mediante um conflito, fala, deixa quieto. Não vou nem responder nada. Às vezes tá numa discussão, você escolhe a paz. Você escolhe não tacar ainda mais fogo, né? Não apagar o fogo com gasolina. Você escolhe se retirar. E liberar o perdão nem sempre é conviver. Às vezes é liberar o perdão e deixar que a pessoa trilhe o caminho dela e que você trilhe o seu. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todas as vezes que você vai fazer a vontade de Deus, a maioria pelo menos, existem algumas pessoas que ficarão desconfortáveis na sua presença. Porque a tua presença é o prédio reto, lembra?
O prédio reto acusa o prédio torto, porque ele está reto. Então, todas as vezes que você for viver a justiça que Deus quer que você viva, você vai, de alguma forma, sofrer perseguição, tá? Aqueles que querem continuar no embaraço vão se incomodar com você, porque você está fazendo aquilo que está escrito, aquilo que o Pai quer que você faça. Não aquilo que vem de você, mas aquilo que vem do alto. E muitas vezes você sofrerá perseguição. Porém, bem-aventurados, no versículo 11, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, no versículo 12, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Importa que o Senhor se agrade. Tá sofrendo perseguição? Não é fácil, é difícil. Porém, é importante que o Senhor se alegre da sua conduta, da sua fé materializada. Porque é sobre isso. É sobre fazer a vontade daquele que vos enviou. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, já não importa mais o que nós achamos, mas sim o que ele acha ao nosso respeito. Continuando, versículo 13. Não se esquece, se alegre. É difícil? É difícil. Tá te perseguindo? Se alegre. Estão falando mal de você? Se alegre. Estão causando conflitos com você? Se alegre. E seja pacificador e em tudo dai graças, porque essa é a vontade. A graça alcança a todos aqueles que agradecem. Até na luta, até na espera do seu milagre, agradeça. Que se você olhar certinho, há muitos motivos para agradecer, né? Todas as manhãs, todas as noites, há motivos para agradecer. Continuando, versículo 13. Gente, tenha paciência que não é minha Bíblia, tá? Se fosse minha Bíblia, já tava aqui, ó, tudo rapidinho. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for ímpido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós viemos para trazer sabor. Nós viemos para trazer sabor. Nós viemos para dar sede. Nós carregamos Jesus. As pessoas têm sede de Jesus. Não é você, não é da sua presença, mas é do reino que você já carrega, da eternidade, do teu Pai. Então, todas as vezes, seja o sal, traga sabor, né? Em algumas vezes não vamos suportar, porque uma colher de açúcar todo mundo come, né? Mas uma colher de sal assim na boca purinha é difícil. Tá tudo bem também. Nós fomos chamados para ser o sal da terra. Então seja o sal da terra, porque se a gente não for o sal, a gente não servirá mais para nada, a não ser pisados pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. A luz que você carrega é Cristo, e você veio para iluminar as pessoas que estão nas trevas. Você veio para trazer a luz, que haja luz, e que você seja essa luz aonde você for, porque você carrega a vontade do Pai, você carrega Jesus. Então seja a luz, ilumine, não se esconde, não esconde a sua fé, mas a sua fé tem que estar ao alto, para que possa iluminar todos, para que você possa clarear aqueles que estão nas trevas e aqueles que estão na unha do mal. Então se levante como filha de Deus, como filho de Deus, seja o sal, traga sede, traga sabor, desentulhe o coração. E o seu propósito aqui é muito maior do que qualquer conflito que possa haver aqui nessa terra.
Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Versículo 16. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E assim eu finalizo hoje. Semana que vem a gente continua no versículo 17, mas o versículo 16 é: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então que assim seja, que você não se esqueça e não se distraia com as coisas daqui. Você está aqui, mas você não é daqui. Nós estamos indo para casa. E aqui nesse caminho há muitas distrações. Então devemos deixar os embaraços e levar a boa e verdadeira vontade de Deus e palavra do Senhor a todos aqueles que necessitam e todos aqueles que querem. Que a luz da palavra do Senhor resplandeça em você, nas suas atitudes, no seu dia a dia, em tudo que você for fazer, em você e em mim. Eu estou aqui passeando em Ubatuba, mas em nenhum dia eu esqueço da grandiosidade do nosso Deus. É impossível, né? Quando você vê um mar vasto, que você consegue ver o comecinho ali, mas jamais consegue ver o fim. Ou quando você tenta fazer um cálculo ali de matemática para contar quantos grãos de areia tem. Ou quando você olha para o céu estrelado e você tenta entender quantas estrelas ali. Ainda mais as noites aqui da praia, né, gente? Que é um céu limpo, grande, com muitas estrelas. Então eu convido a você a viver pela fé. Não viver por sentimentos, não viver por emoções, mas viver pelo que o Senhor diz que você é. Você é imagem e semelhança dele. E ele deixou para você um manual de como agir, de como proceder, de como ser. E eu desejo que você tenha sede de fazer a vontade do teu Pai e não a tua. E que a gente brigue, né, contra a nossa carne para fazer a vontade daquele que nos enviou. Desejo que você tenha uma excelente, para mim agora aqui vai ser uma excelente noite, que você esteja, né, uma excelente noite e que a presença de Deus se manifeste na sua vida. Desejo que essa palavra alcance o seu coração e alcance você aí no seu dia a dia, quando você tiver as suas adversidades, que a palavra do Senhor seja a luz e inspiração de suas ações. Fica com Deus, gente. Uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. Até mais.